Estamos aqui em mais um episódio no nosso podcast Semear. Galera, lembrando que o intuito desse projeto, desse podcast, é que você seja afetado por Cristo de alguma forma através das conversas, dos bate-papos que vão rolar aqui. Seja falando da Bíblia, de Cristo ou da sociedade em geral, em prol da comunidade, mas a ideia central é que você seja afetado e tocado por Cristo. Amém? E hoje nós temos a presença da Cláudia Pezzini. Sinta-se em casa, Cláudia. Seja bem-vinda. A casa é sua. Obrigada. No episódio 1 nós falamos com o Fernando Pezzini. Foi água, agora é fogo? Isso. Agora nós estamos aqui com a esposa do Fernando Pezzini, Cláudia Pezzini. Apresente-se aí, Cláudia, antes da gente começar. Então, sou Cláudia Farias Pezzini, mãe do Miguel, esposa do Fernando. E normalmente eu nunca fico muito tensa em falar, não. Acho que eu gosto e tenho um chamado de comunicar. Mas hoje eu estava falando do peso e acho que esse peso tem nome, que é o temor de falar dele, né? Amém. Falar de quem faz, de quem fez, de quem transforma. Então, eu sempre caminho muito assim no temor e na responsabilidade que é de falar de Deus, do único Deus e do Salvador, né? E tocando neste assunto, nós tínhamos falado sobre os testemunhos, né? Sobre o toque de Cristo na nossa vida. Isso é determinante para a nossa vida cristã. Como ele nos achou. Eu queria perguntar algo para você. Como foi quando ele te encontrou? Aí você já pode estender para o testemunho de vida. Tá, Rodrigo, assim, ó, para quem está ouvindo, eu me encontrei várias vezes com Jesus. Eu não tenho um momento certo e talvez muitas pessoas vão se identificar, né? Muitas vezes eu fui aquele paralítico levado pelos amigos e fui curado. Muitas vezes eu fui aquela pessoa que estava ali com uma presença em Emaús, mas não reconheceu Jesus e deixou ele ir. Tive momentos em que pude ser como andando sobre as águas, mas eu não consegui chegar até lá porque o meu medo foi maior e eu afundei. Então eu tive vários encontros, assim, eu posso dizer, não tive um momento marcante, mas vários momentos marcantes, assim, onde eu leio a palavra e me identifico com vários personagens ali, de estar encontrando o Senhor e de não voltar a agradecer, e de ser curado e tocado por Ele, de não ter entendido muito bem, de ser transformado ou encontrado por uma palavra que fez muito sentido para mim, mas aí as pedras e os espinhos matarem aquela palavra. Então, quando eu olho para a minha história com Deus, eu lembro vários momentos importantes, várias pessoas importantes que Deus usou, mas sempre num encontro e desencontro. Até um momento em que eu decidi que eu não queria mais só marcar um café com ele, que eu não queria só uma cura, que eu não queria só um momento, né? Minha vida estava assim, tinha estudado, que era o meu sonho. Meu pai faleceu de uma doença onde eu me desorganizei espiritualmente, emocionalmente. Depois de terapia, de muito tempo, a gente entende que eu saía de casa e me colocava em situações de risco muito grande, e a gente entende o que isso significa, assim, de você não querer ver a situação. Eu sempre fui muito positiva. E aí sempre eu pensava, vai passar, vai passar. E com a morte do meu pai, eu entendi que não dava mais para dar para o destino a decisão da minha vida. Só ser positiva já não ia adiantar. Sim. Só crer num Deus que estava lá no céu longe já não estava mais dando sentido. E aí, quando eu li a palavra que dizia que é como o vento, né? Que o ímpio, que as pessoas que estão longe de Deus são como o vento, levado por qualquer poeira, ou transformado em pó por uma tempestade. Eu me senti assim, né? Eu creio, eu tive vários encontros, mas tem alguma coisa que não está fechando. Né? Até que um dia eu decidi que ele não seria mais um Deus que eu creio, ele seria na minha vida, né? Senhor e Salvador. E, enfim, isso transformou tudo, porque eu comecei a querer ouvir dele, não mais só pedir para ele. Eu comecei a querer entender quem que era esse Deus poderoso que transformava a vida de pessoas. Eu vi uma alegria na vida de pessoas, né? Que eu dizia, eu não tenho isso.
Mesmo que eu me esforce, que eu trabalhe muito, que eu tente ser boa amiga, eu não tenho isso, né? E ali foi uma decisão importante onde, assim, o que me abriu muito, né? Então, assim, teve várias situações. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu lembro que estava na renovação carismática e estava com uma amiga, e eu brinco assim, estava no momento dos recados, então não tinha nada induzido psicologicamente, e eu comecei a chorar muito. Eu tinha uma questão de rejeição muito grande, enfim. E aí uma amiga estava comigo e disse: amiga, o que está acontecendo? Porque não estava ministrando, não estava adorando, não estava acontecendo nada. Os microfones desligados. Né? Não era... Porque às vezes a gente vai pela emoção, né? Às vezes você faz o que a psicologia chama de catarse. Que é, eu chorei, eu me senti melhor, eu dancei. Né? E a catarse, ela é importante, às vezes, você desabafar com alguém, mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é muito profundo, onde algo você sabe que transformou ali em você. Sim. E aí eu fui lá para frente, eles chamaram, e alguém veio e me disse exatamente aquilo que estava angustiando meu coração. E era alguém de outra cidade de fora que não me conhecia, né? Que falou: você é amada, isso que você está pensando, enfim, coisas que só eu sabia no meu secreto. Né? E então ali eu fui batizada pelo Espírito Santo sem saber muito o que era isso. Então, quando eu estava na faculdade, eu lembro momentos que a gente estava marcando de ir para as festas com as amigas e eu ia para o quarto orar em línguas. Uau. Eu lembro de uma amiga que chegou e disse: amiga, o que você está fazendo? E eu pensei: eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu tenho vontade de fazer isso. E aí eu lembro uma vez que ela disse: posso ficar aqui com você? Porque eu pensei que ela ia se assustar. Ela disse: posso ficar aqui com você? Está tão bonito. E eu estava orando em línguas, assim. Então, mesmo que você esteja longe, quando há semente, assim, quando Deus vai te encontrando, você sabe que tem um caminho que você não está indo, mas que tem um caminho, né? Por isso que Jesus é o caminho. Eu sei que tem o caminho, mesmo que eu não estou nele, né? E aí meu pai faleceu, foi um momento muito difícil, uma doença muito difícil, onde assim eu não lidei nada bem. Você estava no meio da faculdade? Eu já quando estava me formando, assim, onde ele foi debilitando, né? Foi uma doença degenerativa e eu fui ali vendo muita coisa, como eu disse, né? Deprimindo. Hoje eu entendo que a gente fala assim que é o pensamento suicida, né? Eu saía e me colocava em situações de risco. Eu fazia coisas que arriscavam muito a minha vida, inconscientemente, óbvio, né? Inconscientemente pensando: eu não quero ver ele morrer. Sim. Então, que vai eu primeiro. Seus pais eram católicos? Sim. E ali ele converteu. Uau. Ele converteu, ele batizou na cadeira de roda, ele começou a trazer a palavra, né? Ter uma presença do Espírito Santo muito diferente. A gente teve decepções com pessoas religiosas. Então eu entendo quando me dizem assim, os crentes, os evangélicos, eu entendo, porque a gente também sentiu na pele isso, mas assim como tem os psicólogos, os médicos, os policiais, os homens, as mulheres, que de alguma forma feriram alguém. Sim. E ali teve encontros muito bonitos com Deus, com o Espírito Santo, através da intercessão do meu pai, da vida do meu pai, mas também decepções religiosas. E nessa confusão onde que eu estava, né, foi muito difícil, assim, e aí eu comecei a sentir isso. Bom, eu queria estudar, eu me formei, né, era o sonho também da minha família. Eu voltei para uma cidade onde me feriram muito naquela cidade, então é ali que eu consegui emprego, eu tinha que ficar ali. Então, eu tinha salário, emprego, né, as coisas que eu batalhei a vida, mas eu não estava feliz, estava muito ferida. E aí foi um momento que eu comecei a aceitar não mais que Deus estivesse longe. Né? Eu creio em Deus lá no céu. Falei: não dá mais, vem aqui. Né? Eu permiti que ele viesse. E aí comecei a ter mais experiências e aquilo que era, nossa, que bom, vou encontrar meus amigos naquele lugar, eu já dizia: não está mais me satisfazendo, não está mais legal. Tem uma coisa interessante que eu assim, me considero que eu não sou influenciável. Assim, eu tenho que entender por que eu não faço porque todo mundo está fazendo, tenho minhas convicções, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a ler a palavra e ter experiências com Deus, eu falava muito assim: Espírito Santo, eu quero ter convicção, eu quero saber que é de Ti. Não é porque pode, porque não pode, porque alguém disse que não podia, porque o pastor falou não sei o quê, né? E eu desafio vocês a dizer: Espírito Santo, fala comigo.
fala, me convence, né? Não é porque a Cláudia está dizendo, porque o Rodrigo está dizendo, porque ele vive assim, porque ela vive assim. E eu comecei a ter isso. Sim. De viajar para ir num lugar, encontrar meus amigos e dizer, eu vou no banheiro, pegar o carro e vir embora. Falar, não tem sentido mais estar aqui. E aí eles me ligarem e falavam, você está no banheiro? Eu falei, não, já estou em casa. Né? E porque ninguém disse. Porque o Espírito que eu permiti começar a falar na minha vida começou a me dizer. Né? E aí, enfim, pessoas, né, fui entendendo coisas naquela oração que a gente faz, por que Deus, né? Quando eu quis realmente escutar, ele dizia, porque você não me perguntou se eram os amigos que eu queria que você tivesse. Por que Deus está acontecendo? E ele começou a me responder. Porque antes era uma cobrança, por que Deus? E a partir do momento começou a querer eu saber realmente por que Deus isso estava acontecendo comigo. E daí ele começou a responder. E aí começou muita coisa a modificar gosto, o que eu gostava, o que eu usava, roupa, pessoas, naturalmente sair, entrar na minha vida e entender um mundo que começou a fazer muito sentido. Porque não importa o quanto eu trabalhasse, ou quanto eu ganhava, ou se eu estava na praia que eu sonhei, aquilo estava faltando alguma coisa. Né? E aí, enfim, com todo esse processo, até do amadurecimento mesmo, o sofrimento nos amadurece muito, né? Eu fiz um propósito, né? Eu falei, Senhor, deu. Eu não sei, eu tinha muito receio, muita ferida com casamento. Falei, eu não sei assim, se eu estou preparada para casar ou não, eu só sei que eu quero viver uma coisa diferente. Eu quero viver contigo, eu quero viver para ti. No meu quarto, orando, enfim. E aí fiz essa condição. Eu não quero mais nem me envolver com pessoas que não tenham nada a ver contigo. Sozinha no meu quarto, entendendo, orando, ouvindo muita palavra, ouvindo testemunho. E aí eu conheci a Célia, que foi a nossa pastora lá do Sul, minha amiga, em que eu olhava para ela e dizia, eu nunca tinha conhecido alguém feliz casada, feliz com filhos, feliz na sua família. Eu não tinha visto, eu via pessoas reclamando na igreja, reclamando do marido, reclamando da vida, reclamando do trabalho, e ela tinha um brilho diferente. Né? E ali ela virou minha amiga e comecei, enfim, a desabafar com ela, e uma coisa muito linda que eu sempre digo para ela, né? Ela, assim como várias pessoas, elas me amaram quando eu não merecia, quando eu não tinha nada para oferecer. Porque eu ia para a festa, vivia uma vida completamente diferente da dela e vinha e contava para ela e ela me acolhia. E naquele brilho do olhar do Espírito Santo, ela me conduzia sem pode, não pode, tá feio ou tá bonito, né? E ali eu fui vendo testemunho, que eu não tinha encontrado muitas pessoas. Pregação, mais do que pregação. Ela não me falava da palavra. Uau, ela não me falou. Um dia eu disse para ela, a gente pode começar a ler a Bíblia aqui na unidade de saúde? Eu disse, o que vocês acham? Era um ambiente pesado, né? Unidade de saúde, enfim. Eu falei, o que você acha da gente ler do nada, na minha sede de Deus, sem ser líder de nada, sem ter uns panfletos que eu quero nada. Evangelizar. Né? Eu falei, tá muito pesado aqui, vamos começar a ler a Bíblia antes da gente trabalhar? E ela, ok. Eu falei, você pode falar? Porque eu pensei, eu não sei, eu não conheço. E ela assim, então fui eu que disse, não foi ela. Ela nunca trouxe a Bíblia, ela trouxe a vida dela. Isso é incrível. E isso para mim, eu falei, eu quero isso. E aí eu tive uma paciente, até tá aqui o livro, eu tive uma paciente, foi uma história muito bonita, e ela reconciliou com Deus, e ela, enfim, também aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. E ela disse, olha, eu quero te dar um presente, porque a gente atendia gratuito na unidade de saúde. Ela disse, eu quero te dar um presente, mas eu queria te dar alguma coisa que realmente transformasse você como me transformou. E ela me deu o livro Bom Dia Espírito Santo. Aí já era. E eu nem entendi a diferença de crente, de evangélico, de católico. Eu não entendia, eu não sabia, eu não conhecia. Sabia que tinha crente, tinha católico, tinha espírita, mas assim, muito raso, né? E eu sempre tive amigos de todas as bandas, cores, tribos e nações. Sempre foi assim. E aí eu li esse livro e eu entendi o que era o testemunho. Não era dizer que eu creio num Deus longe, era viver. E eu falei, é isso que eu quero para mim. Né? E aí eu li o livro, assim, foi muito significativo na minha vida. Né? E ali começou uma caminhada até eu encontrar o Fernando. A gente era melhor amigo. E eu estava, acho que há um ano, assim, a gente era amigo mesmo de sair em festa junto, de estar junto, de ir na igreja junto, enfim. E aí passou alguns meses, assim, onde ele não estava com ninguém, e um dia ele disse, você não quer namorar comigo? E eu,
Imagina, já estava em outra vibe, já estava, né? E falei, meu sonho sempre foi ter um irmão. Então, acho que eu ficava muito amigo dos meninos, assim, tinha pessoas incríveis na faculdade que me acolheram, assim, como uma família, nessa ânsia, porque eu sempre pensei que meu pai queria ter um filho homem. Então, eu pensava, nossa, ia ser muito legal se eu tivesse um irmão mais velho, um irmão, né? E, enfim, e aí a gente começou, né, se conhecer mais ali, foi um processo de Deus, mas também ler junto. Eu falei, não, eu lembro que eu falei assim, eu quero só se for na igreja. Ele falou, não, mas eu vou na missa. Eu falei, não estou falando de ir na missa, estou falando de Deus. Uau. E ali a gente começou junto, ler junto, estudar junto e ter uma sede ele junto. Contou o dia que Jesus falou com ele através do padre. Cara, incrível, né? Então eu falo também isso, né? Mesmo na minha ignorância, a minha sede de Deus, né? Ignorância que tipo, eu não conhecia nada, não conhecia a palavra, eu tinha essa sede. Mesmo na minha ignorância, esses posicionamentos são muito importantes, assim, com assim, amigos. Você compartilhar essa vivência demonstra que você não teve o padrão. Porque quando eu pergunto, a gente espera que ela responda, não, eu estava na tarde da bênção e tal. E isso demonstra que Deus não é evangélico, né? O Espírito Santo já estava tratando você e eu comecei a refletir também na minha vida. Não foi só um dia foi marcante, claro. Mas os processos, os vários encontros, os vários toques, entendimentos e transformações. E isso demonstra que a nossa vida com Cristo é o processo, é o encontro de tempo em tempo, a mudança de fase, mudança de nível. Então o Espírito Santo já tratando você num ambiente não evangélico e já cuidando não para que você fosse para uma igreja evangélica, mas para que você fosse para Cristo. Para que eu me tornasse filha. Filha, porque para mim a paternidade de Deus é o que me dá força todos os dias, assim, como eu tive essa referência incrível, acho que isso também ajuda muito de paternidade, né? Para mim pai é bom, para mim pai ama os filhos. Foi um processo e eu falo, eu encontrei várias vezes Jesus e eu encontro até hoje. Há muitas situações, né, como a perda de um filho, como um lugar que eu queria muito continuar trabalhando e ali acontece alguma coisa e eu tenho que renunciar, como a própria essa mudança da cidade, né, quando eu disse, tá bom, Deus, hoje eu encontrei Jesus em muito amor, assim, de pessoas que tiveram, né, de olhar e ver Jesus nelas, não com palavras, não com a Bíblia diz, né. Mas hoje, num processo de maturidade maior, eu encontro Jesus nas minhas renúncias, assim. Eu conheço mais ele, eu tenho mais dele. Então, é um processo contínuo. Eu ainda estou encontrando Jesus como, por exemplo, o jovem rico, né? Onde várias vezes Jesus me disse, entrega isso que é valioso. E muitas vezes eu não entreguei. E aí voltava a estaca zero até encontrar Jesus de novo e ele dizer, eu quero que tu seja minha filha. Porque eu dizia essa frase, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente, né? Você imagina até chegar a ser líder, pastora. Eu falava, eu não queria nem ser crente. Porque para mim sempre foi associado a institucional, a cargo, a alguma coisa muito ruim. E quando eu entendi a paternidade, eu sou filha, eu sou cristã em qualquer lugar, em qualquer cargo. Tanto, né, falando em renúncias ali, tanto que quando eu digo amém, Deus, eu te entrego, eu sempre não queria morar na minha cidade, porque foi uma cidade que me feriu. E a gente sabe muito bem, né, o quanto Deus faz você voltar na ferida para Ele ser entronizado na ferida. Se a gente foge da ferida, eu queria fugir daquele lugar, daquela cidade, das marcas, de tudo, né? Se a gente foge, Deus nunca consegue ser testemunha. Deus nunca vai conseguir o trono se você foge de curar a ferida. E aí quando eu disse, tá bom, agora eu já tenho amigos aqui, ok, eu aceito, né, abrir meu consultório lá na cidade, eu aceito, teve a questão de vir para cá. Então, quantos, entre aspas, né, sonhos do nosso coração que foram realizados quando a gente entregou. Quando aquilo não era mais um bezerro de ouro. Então, muitas coisas, né, e hoje eu falo assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho coisas que eu falo, Deus, nem se eu sonhasse, nem se eu imaginasse, nem se eu pedisse muito, eu conseguia concatenar, ser tão bonito, ser tão no momento certo. Mas aquilo precisava não ser um bezerro de ouro. Eu precisava entregar para ir poder, né, como Deus faz.
E aí a gente veio para cá, então começar a conhecer Deus nas renúncias, assim. Falei, poxa, agora que eu falei que eu queria, né? Aí a gente veio para cá, enfim, até tantos testemunhos que a gente tem, assim, de poder dobrar o joelho e fazer a oração e dizer, tá bom, eu não quero mais isso, eu te entrego, porque eu cansei e eu estou atenta a todos os momentos, porque hoje também Deus me chama para... Você está construindo mais uma vez um bezerro de ouro, você está fazendo Ismael, e o preço disso lá na frente é muito alto. Né? Eu já vivi várias coisas que Deus disse, isso é semeadura. Você não me perguntou, você não deixou conduzir, você não perguntou o que estava no meu coração, a minha direção. Então agora você colhe da escolha. Não é porque Deus é mau, é porque Deus nos ensina esse processo de maturidade na colheita, né? Sim. Então, até hoje eu encontro com ele e aí eu tenho que decidir se eu quero ser o jovem rico, se eu quero estar em Emaús e ainda não conhecê-lo o suficiente para entender que ele é o Senhor, que ele pode, se, né, eu vou voltar a agradecer, ou se eu só queria bênção. Então... Esses encontros, não necessariamente eles serão místicos, né? Audível, a voz dele, epifânico, não necessariamente, porque Jesus ele consegue ser simples, específico, detalhista e sobrenatural ao mesmo tempo. Então, às vezes as pessoas querem encontrar Cristo numa grande palavra de conhecimento, numa grande visão, num sonho, algo do tipo. E Jesus ele está tentando trabalhar na nossa vida por meio de coisas simples do cotidiano. Encontrar Cristo na simplicidade é difícil, porque eu acredito que a gente vem muito de uma linha tradicional, religiosa, dentro do meio evangélico também, tem que ser assim. Aí a gente não consegue. Eu vou falar da minha experiência, ele, né? Não sei se vai parecer heresia ou não, mas a minha experiência é que Jesus está na decisão e não no evento. Então, eu posso estar no banco e Deus falar comigo, ou usar uma pessoa, uma situação, e ali eu tenho que tomar uma decisão. Se eu dou mais um passo perto dele, né? Ou se eu me afasto. Então, para mim, assim, Jesus está nas decisões que eu preciso tomar, nas decisões. Por isso que a Bíblia fala, e para mim faz muito sentido, sacrifício de louvor. Porque eu adoro, porque eu decido, não porque eu ganhei alguma coisa. Porque eu adoro, porque eu decidi viver assim. Senão eu estou adorando outra coisa. Sim. E não no grande evento, lá, então nós vamos lá em tal lugar, porque lá Deus vai fazer. A minha experiência de situações incríveis foi em momentos que eu precisava tomar uma decisão, que eu precisava me posicionar, e em situações, trabalho, filho, casa, marido, né? Não foram em grandes eventos. E não que lá não possa ter um mover, eu entendo que a igreja reunida tem um poder. Mas hoje a gente deu muito poder à reunião e menos à decisão. E Jesus só vai ser vivo e real, e eu vou conseguir talvez ser esse brilho no olho de alguém que olha e vê Jesus quando eu decido, não quando eu vou em algum lugar, né? Isso é sobrenatural. Gosto de usar muito a frase do Robortella: o sobrenatural é natural. Eu vi em uma ministração. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu gravo muito bem os momentos e tal. E eu lembro de uma ministração do Robortella em 2017, ele dizendo: o sobrenatural é natural. Então não procure em conferências o que está na segunda-feira, às 7 horas da manhã, no teu local de trabalho, tua escola. E aí, por feridas, né, o que a gente faz? A gente cai nos extremos, né? Então, é sozinho, não preciso do grupo, porque Deus está comigo no meu quarto, mas é justamente porque Ele foi me capacitando em grandes decisões que eu queria estar com as pessoas, para horas receber e hora dar. Né? Porque aí é o sangue fluindo, né? Eu lembrei quando eu falo que Jesus ele se manifesta nas decisões, né? Por exemplo, quando teve o filho, né? Então a gente veio para cá, realizou um sonho. Eu não sei o que eu falo de que para mim essa questão do cargo institucional nunca foi questão quando eu entendi a paternidade, porque aí eu fazia estudo bíblico sem ter quase base bíblica nenhuma, sem ter curso, sem ter nada. Quando eu vim morar para cá, reunindo mulheres de outras igrejas. Você não quer ir lá em casa dia tal para a gente ler a Bíblia junto? Porque eu entendi que eu queria o Espírito Santo, eu queria Jesus, não queria um lugar
com um nome de reconhecimento para aí poder me mover, né? E como era? As pessoas vinham, o Fernando contou isso aí quando eles estavam edificados, eles iam para uma igreja com pastores. Isso foi... Aí como vocês se sentiam? Poxa, não somos pastores, meu Deus. Isso foi antes da célula até. Eu reunia com as mulheres, lia a Bíblia lá, trocava testemunho, até que teve, né, a direção, e aí entra também a questão da decisão, né? Decidir por Jesus, do filho. A gente planejou ter um filho, nos organizamos, né? Essa história eu sou chamada para contar em vários lugares, e eu conto realmente com o coração muito curado, assim, né? Não me dói contar, pelo contrário, né? É como Jó. Hoje eu conheço mais o Senhor, não só de ouvir falar, né? E aí a gente planejou, o filho tudo bem, eu inclusive trabalhava no hospital, né, com os meus médicos, enfim, com a equipe, e ele me encontrou convulsionando, à noite eu passei muito mal, fui para o hospital, convulsionei mais uma vez, eu vou resumir, acho que porque ele contou a história. Não, ele não contou esse testemunho. Porque ele conta com mais detalhes, porque ele viu, assim, eu sei mais ou menos o que ele me conta. Eu convulsionei, não sei quanto tempo eu fiquei convulsionando. Então, olha o problema que isso pode gerar. Ele me encontrou, chamou o socorro, eu fui para o hospital, convulsionei mais uma vez com 6 meses, gestante. Eu lembro lapsos de eu acordando, a doutora falando, Claudinha, vai ter que nascer o bebê. Eu falei, não, tá com 6 meses, e apagava de novo. E ali, síndrome HELP. É uma síndrome que é depois da eclâmpsia, assim, é bem grave, onde estoura a pressão e para, entre aspas, salvar a mãe, vou resumir bem, para salvar a mãe tem que tirar o bebê. 6 mesinhos é muito prematurinho, né? E assim, era questão de dias, né? Eu falo porque o Fernando presenciou mais. Se tivesse, acho que 1 dia de diferença ou 2 dias de diferença, seria um aborto. Como estava no período certo, foi um nascimento. E aí, 3 dias depois, o bebezinho não sobreviveu. Eu ainda estava em risco, fui colocada na semi-intensiva. E a equipe muito atenta, porque se os meus rins não voltassem a funcionar, eu teria que ser colocada em coma induzido. Então, poderia ter algum pico de pressão novamente, outras sequelas, porque eles não sabiam quanto tempo eu fiquei sem oxigênio, né? Então, não sabiam também como estava meu cérebro, enfim. O Fernando vai, enterra o bebezinho, volta correndo e tem que me contar. E foi um momento muito difícil. E aí a gente escolheu uma música para cada filho, né? A gente tem muito essa questão profética de que um filho é uma flecha, é uma semente, é algo que a gente está declarando ali, né? E a música era Ó Santo Deus, fico maravilhado. Qual era o nome? Do bebê? Chama Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Sim. Né? E a música falava assim, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso imaginar. A gente ia numa igreja aqui, e toda vez que dava essa música eu cantava, botava a mão na barriga. E aí depois eu fui para casa com cesárea, sem bebê. Passou um tempo, a gente foi no culto e tocou essa música. E na hora eu fui botar a mão na barriga e não tinha nada. E o Espírito Santo falou para mim, eu continuo sendo Deus maravilhoso, mesmo você não tendo bebê? E ali eu entendi essa coisa muita coisa de idolatria, de trono, de Deus ser entronizado, de não entender propósito, mas eu não sou Deus, ele tem propósito para todas as coisas, que a minha vida é dele, se eu entreguei minha vida, né? A verdadeira adoração, que a adoração não é porque eu estava grávida e queria um bebê, ele me deu o bebê, eu o adoro, né? Foi isso que o diabo falou para Jesus no deserto, se me adorares eu vou te dar. Condição, né? Condição, né? Eu entendi que adoração não tem nada a ver com condição, porque ele falou, você vai continuar me adorando. E eu cantei, claro, chorando muito, vontade de me atirar no chão, mas eu decido, por isso que eu falei que Jesus é decisão, eu decido continuar dizendo, ó Santo Deus, tu é muito mais do que eu posso imaginar, né? E ali a gente tinha o curso da Mulher Única, do Homem ao Máximo, como líderes. Para fazer esse curso, era um curso que a gente talvez iria propor, mas mais para nos edificar. Então, isso eu acho muito legal, quando você procura um grupo onde você quer ser reconstruído, edificado, curado, sarado, e não onde você quer alguma coisa que possa se destacar, um cargo, um lugar, né?
E a gente mais ia nesse curso para nós, enfim, se tivesse a possibilidade de promover para outras pessoas. Aí ele falou, você quer ir? Era uns 30 dias que eu estava de cesárea. Eu falei, a vida tem que continuar, né? O quartinho do bebê ficou pronto. Minha mãe falou, você quer que eu desfaça? Eu falei, não. Eu preciso encarar. Deus me deu, Deus vai ter que fazer alguma coisa, né? E a gente foi lá, Deus falou muito com a gente, foi separado homens e mulheres, e aí eu não tenho dificuldade de falar as minhas dores, as minhas fraquezas, eu acho que por isso que ser igreja não é difícil. Porque eu não tenho que estar no lugar de Jesus. Eu não tenho que ser o Salvador, eu não tenho que ser a perfeição, Ele é. Crente. Ele é. Ele é. Então, a minha alegria é quando alguém diz assim, ó, hoje eu conheço Jesus, hoje você me mostrou Jesus, é isso. Não é a Cláudia, o que eu vivi, o que eu faço, não, é Jesus, entendeu? Então, fica leve, né? Não sou, que bom que eu não tenho que ser a salvadora, né? E aí, a gente foi lá e eu partilhei muito meu coração com aquelas mulheres, né? Falei, olha, né, a situação que eu tô, eu lembro que quando eu contei, uma menina começou a chorar muito, que ela disse que uma amiga teve. Só que as sequelas da síndrome HELP, elas são muito fortes. Se você ler lá na internet, ela disse, a minha amiga conseguiu ter o bebê, mas ela teve um AVC tão profundo que ela está todo o lado direito paralisada e ela não consegue cuidar do bebê, porque não mexe, né? E provavelmente vai ficar assim. Então, o que a doutora me disse, né? Ela disse, olha, e pesquisando também, ela disse, olha, normalmente às vezes tem que tirar o útero, o sofrimento uterino é tão grande que tem que retirar o útero, às vezes vai direto para a cirurgia do cérebro, porque estoura a pressão, né? Então rompe, vaza, da complicação tem que fazer cirurgia no cérebro. Sem contar, às vezes fica com pressão alta para o resto da vida, com problemas hepáticos, com problemas nos rins, né? Porque paralisou o Fernando disse que a enfermeira disse assim, você tem tantas horas para ela encher isso aqui, se ela não encher, ela vai para a UTI. A gente vai colocá-la em coma induzido, né? E aí, milagrosamente, o Senhor trouxe ali a vida, a restauração, eu fiquei sem sequelas, né? E aí lá, ela disse, então vamos orar. Eu falei, eu tô nesse momento que eu perdi o bebê, né? E eu falei, eu não duvido de Deus. Porque outra música, eu ia pro banho, eu chorava, eu cantava, eu ouvia muito, era Quem Pisou no Santo dos Santos. Essa é incrível. Em outro lugar não sabe viver. Eu dizia, bom, eu vou dizer que Deus não existe? Depois de tudo que Ele fez, de tantos encontros que eu tive na minha vida, eu vou dizer que Ele não existe? Eu vou não querer me relacionar com Ele? Eu vou me relacionar com quem? Quem vai ser, se eu não quiser Jesus como meu Deus, quem vai ser? Não é uma decisão muito inteligente, mesmo na minha dor, né? Eu falei, então, o momento que eu estava vivendo era, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é Deus, eu sei que, né, não tem como negar, mas eu não estou entendendo. E eu acho que muita gente passa por isso no sofrimento, eu não estou entendendo. Entre aspas, eu não fiz nada errado, eu planejei o filho, estava na aliança, estava na bênção, né? Enfim. E lá eu partilhei isso, né? Eu sempre fui muito partilhar meu coração. E quando a gente foi orar, o Espírito Santo trouxe muito forte uma frase que está no nosso convite de casamento. Então, imagina quantos anos atrás que a gente não era crente. Quando a gente chegou, a gente declarou, colocou na caixa d'água lá da fazenda, como uma palavra profética. Né, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que mente nenhuma jamais imaginou que Deus tem preparado para o ministério de vocês, o Espírito Santo falou. E eu disse para ela, eu acho que eu entendi errado, porque a gente não tem ministério, a gente não vai ser pastor, a gente não quer ministério. A gente não tem igreja, né? Na verdade, eu não entendi muito bem o que era ministério. Eu pensava, eu não quero ser cargo nenhum de nada, só quero falar da palavra. E aí ela foi orar e disse, o Espírito Santo não é espírito de confusão. Uau. Ele está dando uma direção e é muito clara essa direção. E eu falei, vou ficar bem quieta, porque os nossos pastores, não vou falar para o Fernando, porque os nossos pastores já diziam, vocês não foram para Tangará para uma oportunidade de trabalho. Deus não move pessoas por oportunidade de trabalho, Deus move por propósito. Vocês têm um propósito como igreja. Mas, sim, a gente vai servir em alguma igreja. Ele dizia, abre uma célula. Abre uma célula. E aí, vindo, eu quieta, não ia falar nada, e Fernando disse, olha, lá eu entendi de Deus, né, no meu pequeno grupo de homens, que nós estamos como Jonas na barriga da baleia. A gente quase morreu por não obedecer. Eu falei, não. Confirmando que nós teríamos que tomar um passo, decisão ministerial de obedecer, mesmo que a gente não... Foi o que tu disse, né? Se não ocorre a decisão, do que adianta Deus usar, do que adianta o evento, a revelação, a palavra de conhecimento. Que aí a gente cria uma igreja para nós.
Uma Sim. igreja que é fácil para nós, não Sim. uma igreja que obedece ao Senhor, né? Não uma igreja temente a Deus, que Ele é Deus, que Ele dá a direção, que abre, fecha, muda, manda daqui para lá, conforme a necessidade, né? De cada um e do seu povo. E aí, enfim, iniciamos a célula e restauramos muitas pessoas com a sua liderança, enfim, foi um tempo bem, bem legal e uma coisa assim, ó, que é sempre depois da decisão, Deus capacita. E quanto tempo depois você conseguiu ficar gestante? Isso foi na metade do ano, acho que mais ou menos em agosto, que a gente teve o Emanuel, Deus conosco. Uns 2 meses, depois 3 meses já tinha célula. E em janeiro eu comecei a orar, Deus me dá filhos, me dá filhos, me dá filhos, né? E o Fernando, não, Senhor, no teu tempo, né? Eu falei, ó, a casa dividida, nós ia orar, e eu dizia, Senhor, me dá filhos, eu sei que eu posso engravidar amanhã, se tu quiser. E ele falava, Senhor, calma, no teu tempo, prepara a casa. Falei, como que Deus vai atender a oração? Cada um pedindo uma coisa, né? E aí, É o enfim, fogo e a água, né? e até porque ele viu tudo, ele teve, né, muito mais assim essa coisa de sofrer ali no sentido de encarar a coisa sozinho, né? Eu tava meio volta, não volta. E ali em janeiro eu fui chamada por uma igreja, eu tive muita experiência, então também isso eu gosto de partilhar. Deus quer usar a nossa dor não para nos humilhar, para nos curar. E muitas vezes parece humilhação, muitas vezes a gente não entende, né? Porque o que apareceu de gestante grávida, que não podia engravidar, pedindo oração, querendo se aconselhar comigo, pedindo... E eu falava, Deus, acabei de perder um filho, tu manda todas essas mulheres grávidas, né? E eu falando, amém, eu decido abençoá-las, eu decido mesmo sem entender. Uma coisa que eu entendi de Deus é assim, eu não tenho que entender, eu tenho que temer e obedecer. Né? Eu não tenho que entender. Porque senão não é fé. A fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Não é a certeza para eu poder dar o passo. E aí em janeiro eu fui convidada... Pisar no vácuo, né? Eu falo que fé é pisar no nada. Em janeiro Aí eu fui o chão convidada aparece. por uma igreja, um casal muito querido, pastores, até eles foram embora, para um projeto com as mãezinhas gestantes, que elas estavam abençoando essas mãezinhas com dentista, psicólogo, fisioterapeuta, para dar palestra na sua área. Aí ela me convidou, eu falei, amém, tá bom. Se eu falei, eis-me aqui, né? E aí eu cheguei lá, a gente tinha um grupo das mulheres, eu sentei e o Espírito Santo falou, presta bem atenção, porque quando a gente namorava, eu e o Fernando, a gente tinha uma convicção de Deus que nós teríamos um filho menino. Tínhamos essa certeza. E aí, entre aspas, tivemos o Emanuel. O risco de ter síndrome HELP é muito grande na segunda gestação, com a idade. Eu já estava muito mais em risco do que a primeira, né? Então não se sabia, não tem tratamento. E aí o Espírito Santo disse, presta bem atenção, eu te trouxe aqui não só para ensinar, mas para aprender, porque eu sou Deus que cumpre. Vocês terão um filho menino. E ali eu dei a palestra, enfim, partilhei com elas, dei a palestra, acho que 1 ou 2 semanas depois eu estava grávida. Uau. E aí com 6 meses tinha que fazer, 3 meses, eu não me lembro bem, eu sou ruim de data, mas tinha que fazer o exame para ver a possibilidade de ter pressão alta e de ter a eclâmpsia ou a síndrome HELP. Eu fui com uma médica muito boa e ela disse, olha, às vezes dá numa trompa e não dá na outra, então 50-50, vamos ver, né? Ela examinou uma trompa, disse que deu 100%, na outra deu 100%. Que eu iria ter pressão alta e poderia ter sérias complicações. E ali eu falei para ela, o que eu faço? Ela disse, corre para tua médica. Sei. E ali a gente foi embora, quietos no carro, assim, e aí eu cheguei e falei para o Fernando, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falou, eu fico com a palavra de Deus, nós teremos um filho menino. Nisso, lá em janeiro, que eu falei da minha experiência, é muito legal como casal, a gente vive isso, né, que Deus confirma para os dois. Então, quando a palavra diz que é bom o homem não estar só, porque às vezes a gente se perde na nossa convicção, na nossa intenção do coração, né? Nem por maldade, mas às vezes a gente quer muito uma coisa e acha que é de Deus. E quando é o casal, Deus usa esse casal para confirmar. Né? E aí, o Fernando teve um sonho. É um sonho muito bonito, ele conta esse sonho com detalhes, eu não vou saber bem assim, mas é que ele estava num lugar, tipo um parquinho, assim, de diversão, e ele ganhou num tiro ao alvo uma botina. E ele olhou para o pé e ele já tinha a botina. Eu falei, a cara dele mesmo, né? E aí ele olhou para um senhor e disse, você quer trocar? Porque eu já tenho.
e o Senhor tirou um quadro escrito Miguel, que era um quadro de bebê. E ele acordou, ele não, assim, ele era bem resistente para orar, para pedir filhos. Ele falou, preciso me restaurar, foi muito difícil para mim. Ele acordou assim, sentou na cama e disse, nós vamos ter um filho chamado Miguel. Foi naquela semana que eu fui dar palestra e Deus falou que a gente ia ter um filho. E ali, nesse exame, né, voltando, ele chega em casa e ele disse, eu fico com a palavra de Deus, nós vamos ter um filho chamado Miguel. Glória a Deus. Passou a gravidez super tranquila, um parto super tranquilo. E hoje nós temos o que a igreja, os mais antigos conhecem como nosso milagrinho. Né? E aí, essas semanas, poucas semanas atrás, né, o que eu falo que a gente quer, se você quer ser testemunho de Deus, deixe Deus agir, mesmo quando você não entende, mesmo na dor. Porque Deus vai usar. Deus vai usar a dor, Deus vai curar. Ali no quarto do Miguel, eu fiz o discipulado das mulheres. As mulheres entravam lá para a gente fazer oração por elas, né? Quem é mais antigo lembra, ela dizia a verdade, era o quarto do bebê. E aí eu falava, Deus, né? Eu não pude ter filhos, mas tu fica pedindo filhos para você. Amém? Amém. Amém. E ali a gente orava, era o quarto do bebê, e eu falei, ali eu fiquei muito tempo em oração, de cara no chão, sofri o luto, nós falávamos nos bastidores do luto, de gritar, de clamar com Deus, de dizer, Deus, eu sempre falei que eu queria filhos, sempre falava, eu quero muitos filhos. E aí tivemos o Miguel e há poucas semanas, mais uma vez, isso acontece com muita frequência, né? Miguel é quem é como Deus? É uma pergunta para dizer que ninguém é como Deus. Emanuel é Deus, estava conosco. E o Miguel viu? Ninguém é como Deus. Que incrível. Só Deus faz milagre. E uma mãe disse, Cláudia, o meu filho falou, mãe, você sabia que o Miguel é um milagre? E ela disse, meu filho, por quê? Ela falou, ele disse, eu não sei bem explicar, mas ele falou lá na tarefa da escola que ele é um milagre de Deus. Meu Deus. E ela disse, Cláudia, ele é um milagre de Deus. Eu falei, outra hora eu te conto essa história. Uau. Então ele está evangelizando para os coleguinhas dele. Só com a vida, né? Com a vida. Isso é incrível, porque era uma tarefa da escola que falava qual é a história do seu nome. E aí ele pode, toda vez que ele se apresentar, ele já vai estar falando de Jesus, né? E aí eu queria muitos filhos. E aí, quando o Miguel fez 2 anos, eu fui orar. Deus, agora é próximo, quero outro, estou empolgada. E me veio uma sensação muito ruim, enfim, né? Deus falando que não. E aí eu lembro que eu brigava com Deus, porque eu sempre fui muito sincera. Como ele é pai, eu sou filha, eu posso falar tudo. Né? E nem que ele vai me corrigir. Mas como um pai que ama seus filhos, e eu falando, Deus, eu sempre falei que eu sou filha única, eu nunca teria um filho só. Né? Então, a primeira coisa que Deus faz quando você entrega a vida para Ele é tirar as tuas certezas. Né? Tudo que eu sempre falei, eu vou para Deus hoje dizendo, mas eu sempre disse, Ele falou, a vida é de quem? É tua ou é a minha? Se a vida é minha, deixa eu cuidar. Né? Eu sei o que é melhor. E ali, Deus me disse, né, melhor ele não ter irmão do que não ter mãe. Né? Não era vontade de Deus. E aí eu fiquei muito tempo com isso no culto. Eu vinha nos encontros da igreja e falava, Deus, eu queria tanto ter tantos filhos, né? E várias vezes Deus me disse, ergue a tua cabeça e olha, você tem muitos filhos, né? Porque isso é ser igreja, né? É um lugar de paternidade. Então, várias vezes eu lembro que quando eu ia falar para Deus, Deus falava muito aquela canção de Sai de Sua Tenda, do Fernandinho, ó filho meu, te darei as estrelas do céu, você terá uma bênção. Eu entendia que eram os filhos de verdade, né? Filhos naturais. E hoje, cada vez que alguém diz, né, que conheceu Jesus, que eu falo, olha só, ele é tão bom que ele deixa eu compartilhar da paternidade. Uau. Porque fica filho dele e eu posso compartilhar e dizer, cara, eu gerei, né? Mais um filho. Então, Deus é maravilhoso, assim, são esses momentos de... E ver Deus dentro de todo esse processo é só através dele, né? Só. Porque dele, por ele, para ele. Então, a gente não consegue ver Deus em situações difíceis sem Deus. Só com a nossa convicção evangélica, né? E isso é maravilhoso, né? Que a gente falava de cuidado quando você fala alguma coisa em nome de Deus que Deus não mandou. Então veio muitas pessoas tentar falar, consolar que nos amavam. E ali também eu aprendi uma coisa que a palavra diz, né? O que os nossos pastores fizeram. Chorai com os que choram. Não seja advogado de Deus. Deus não mandou falar, ele quis. Eu falava, por que Deus quis levar meu filho?
piora, gerava dor no meu coração, cada Sim. palavra em nome de Deus. Sim. Mas quem chorou comigo foi bom. Sentar e chorar comigo no momento e se alegrar. E aí a pastora mandou, eu estava mandando para ela, mas por quê? Por quê? E ela me mandou aquele versículo, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. E ela disse, não tem nada que eu possa te dizer na minha humanidade. Eu só posso te dizer isso da palavra. E aí eu comecei a entender, né? Esse foi um momento de dor, mas são muitos momentos de dor que eu comecei a entender o que a gente canta, o que a gente lê, precisa fazer um sentido na nossa vida. Porque eu fiquei pensando isso. Quantas vezes eu cantei afirmando, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Falei, eu cantei, agora está na hora de provar isso. Isso aconteceu comigo. Eu falava no altar, falando, Deus, você é suficiente. Se você tirar tudo isso aqui de mim, eu vou continuar te adorando. E ele tirou. E eu olhei para mim e falei, ué, eu não sou crente. É incrível isso, né? Porque Deus, ele quer mostrar que ele é o suficiente na nossa vida. Então, o que eu pregava, eu precisei viver. A palavra tem que fazer sentido. Uma coisa, eu tenho muito para caminhar, muito que aprender, muito, nossa, né? Acho que muitas transformações. Sem te interromper, dentro desse processo de pregar, eu creio que a gente entra num novo aspecto de evangelizar hoje. Até o Ministério Semear tem essa pegada. Como pregar sem pregar? Responde pra gente aí. Isso não é complexo, mas acho que não é complexo de se viver, mas talvez é complexo de se entender. Quando, né, eu tenho muito cuidado com resposta pessoal, assim, porque eu acho que é uma coisa que eu aprendi lindamente, que o Espírito Santo manifesta como ele quer, quando ele quer, no grito, no silêncio, na dor, na alegria, no choro, no grupo, na dupla, né? Então, isso é muito lindo de Deus, né? Quando a gente fala assim, comigo foi assim, é muito lindo de ver a multiforme graça, sabedoria, né? Manifestação de Deus. Mas eu entendo muito desse chamado que nós temos de eu permitir que Deus faça parte da minha vida, e aí eu consigo refletir Deus. É diferente de eu estudar Deus e falar de Deus. Então é só quando que ele faz parte, quando eu decido. E aí são várias áreas. Decido nas finanças, decido no casamento, decido na maternidade, às vezes eu decidi no meu trabalho, mas eu não decidi ainda no perdão. Então, quando eu vou decidindo que essa área é de Deus e vai ser como Ele quer, eu consigo refletir, porque para mim pregar é refletir. Refletir Deus, né? Mesmo que ainda em uma porção nós veremos ainda, Ele é uma sombra, né? Nós veremos ainda a grandiosidade de Deus, um jeito incrível, mas é refletir. Hoje a igreja às vezes se reduziu a pregar. Né? Então todo mundo tem uma palavra bonita, um versículo decorado, e eu entendi que o que mudou a minha vida foi o reflexo de Deus, né? De eu olhar e ver Deus, de muitas vezes as pessoas, né? Às vezes o contrário também, me dizer aquilo que você fez ou aquilo que você falou, e eu pensava assim, o que eu falei? Porque eu não programei. Não foi, agora essa pessoa, vou usar esse versículo. Eu nem lembro, porque foi tão do Espírito Santo, fala, Deus me usa. Eu tenho muito isso, né? Como evangelista, Deus, eu estou indo na padaria, mas me usa, né? Me usa ali, se for para falar para alguém, se for para botar a mão em alguém, se for para abraçar alguém, se for para, né? Então, me usa. E que não seja eu. Que as pessoas não lembrem do meu nome, né? Às vezes diz, aquela mocinha, aquela menina, eu falo, glória a Deus, né? Que lembrem do nome de Jesus. Isso é um desafio, né? Porque as áreas que ele foi transformando em mim, né, foi justamente as áreas que eu precisava morrer, que não era eu,
Né? Então, eu tinha muito essa crise na psicologia, né? Eu lembro que várias vezes, quando fui chamada ou para falar ou para testemunhar, eu não falava, porque eu dizia, eu não sei muito da Bíblia, eu não tenho muita experiência com Deus ainda. E uma vez o Espírito Santo me disse, por que de psicologia você fala se eu te convidasse para uma palestra agora? Eu falei, porque eu sei, porque eu domino, sempre fui meio estudiosa, assim, meio, né, gostar de estudar, enfim. E aí ele falou, então, por que não fala de mim? Eu falei, porque eu não te conheço. Que eu não posso falar do que eu não conheço, né? E o que falta conhecer? Decisão. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E às vezes você está orando, eu quero conhecer Jesus e vai acontecer uma coisa que parece ruim, né? Você vai perder alguém, vai perder uma situação. Mas amém, eu quero conhecer Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem até uma frase, assim, momentos de muita dor ultimamente, que Deus me deu, assim, que eu sempre volto nela, que é, eu não te criei para desistir. Muitas vezes eu vou dizer, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais agora, ele pode entrar. Ele fala, que bom, eu só estava esperando isso. Que você não aguentasse mais para eu poder agir nessa situação. Então, tem muito isso. Ele não me fez para desistir, mas eu sozinha sempre vou desistir, sempre não vai ser nunca a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu prego sem pregar quando eu reflito a Cristo. Porque a palavra fala, sede santo porque eu sou santo. Não é sede santo para pregar. Não é sede santo porque o mundo tem que te ver perfeito. Cara, porque ele é santo. E refletir, se você pensar a luz tem que estar ali. Como que você vai refletir Jesus sem a luz dele em você, né? Então, assim, deixa ele dominar, deixa ele fazer, deixa ele mesmo sem entender, mesmo na dor, né? Muitas vezes eu falo, Deus está doendo muito. O que eu faço, para onde eu vou, que momento que é, né? Sim. Então, assim, são muitas histórias, né? Eu tenho muita fé, assim, eu sempre falo. Assim, você tem fé. Muitas vivências e histórias, né? Eu também tenho. Demais. Conta pra gente você já contou, na verdade, mas conta uma outra experiência que você teve com Cristo, assim, que foi assim, uau. Fora essas, né? Uma experiência. Eu consigo me lembrar várias, assim, né? Uma delas, vou falar em público, né? Que quando eu tomei essa decisão, que eu não só queria dizer que eu acreditava num Deus, mas eu queria viver esse Deus, a gente foi para a igreja evangélica, né? E a minha mãe foi lá na unidade, era só eu e ela. Meu pai tinha falecido. E ela foi lá na unidade de saúde. Eu lembro que ela chorou muito na minha frente, dizendo, né, olha, tu vai fazer isso comigo. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? E ali eu lembro desse momento, assim, muito forte na minha vida. Ali foi uma manifestação de Deus, porque ali cada palavra dela eu tinha uma convicção, Deus estava presente, que Deus tinha um propósito. Foi algo muito forte. Assim, eu lembro a roupa, eu lembro o momento, eu lembro ela falando, chorando. E não foi de mim, assim, eu não sei. Eu disse, mãe, não importa o que você fale. Não importa o que aconteça. Eu decido por Jesus. E ali é como se eu entendo que várias vezes da minha vida eu voltei nessa palavra que eu disse. Né? Não importa o que aconteça, não importa, ainda que a figueira não floresça, Deus me faz voltar naquela declaração. Isso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é vir na frente ou repetir uma oração ou um batismo que você nem entende porque está todo mundo indo. É o momento em que você declara, não importa o que aconteça. E eu não... aquilo que a gente dizia, né, Rodrigo? É uma convicção que virou uma chave que mudou a minha vida, mudou quem eu sou, mudou minha identidade e que eu não sei, não é uma explicação racional. É uma convicção. Nunca é racional. Não é uma explicação racional. Eu sei porque sei. Né? Então ali foi um momento que Deus sempre me faz voltar. Sobrenatural, eu tenho mais ordinário do que extraordinário, assim, na minha vida, sabe? Tem que pensar um pouco, tu quer alguma coisa. Mas essa já é, né? A convicção, porque a convicção e a decisão, ela vem por meio de uma revelação. Uma vez eu conversando com um conhecido, e ele disse assim pra mim, cara, mas os pastores enganam os outros e tudo mais, e não sei o que, tarará. Aí eu peguei e disse assim pra ele, no meio evangélico, né, tem pessoas boas e ruins e tal, os que manipulam, os que enganam e tudo mais.
Mas qual é a chance de um juiz, um advogado, um médico, um doutor, ser enganado por um pastor semi-analfabeto, se não for pelo agir do Espírito Santo, por revelação? O que faz uma pessoa se prostrar diante de um lugar, de uma igreja, em que os pastores têm bem menos instrução do que eles? Não é a persuasão do pastor, e nem a neurolinguística, o método que ele usa, ele nem conhece esses métodos. É a revelação. Então, a revelação, ela faz isso. Ela liga a chave. Eu tenho muito mais lembrança, assim, até me emociono, assim, porque para mim falar de Jesus é lembrar de onde eu vim, sabe? Eu sempre falo isso, mesmo em momentos de muita dor como essa, de perder um filho que eu tanto queria, de saber que talvez eu talvez não poderia ter outro filho, né? O Fernando disse que foi orientado por um médico lá, que ele disse, se você quer tua mulher viva, adota. É muito risco, né? Para ela, porque a gente foi estudar, enfim. Então, mesmo em momentos de muita dor, assim, eu tenho muito mais essas convicções, esses momentos de virada de chave, de dizer, eu sei de onde eu vim, a dor que era viver sem propósito, a dor que era viver como vento, eu estava aqui, hora estava lá, hora estava lá, a dor que era não conseguir discernir pessoas confiáveis, né, me decepcionar com pessoas porque não tinha uma estrada para caminhar. Então eu sempre falo isso, né? Da onde Deus nunca deixa eu esquecer a dor que era. Quando eu estava na faculdade, adolescente, eu era de muito contestar, e sempre pensava isso. Eu quero fazer alguma coisa que realmente ajude as pessoas. Eu não quero viver o morno, eu não quero viver o sem propósito. Então, quando eu encontrei Jesus, eu falei, era isso, ele já fez. Eu não tenho que fazer nada. Não é eu que tenho que fazer, ele já fez. Né? Então eu tenho tenho experiências sobrenaturais, mas estou muito cuidado para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pegam só isso para dizer, né, então eu vivi, ou, né, como psicóloga também, a gente tem a mente produz muita coisa, num grupo uma massa pode ser conduzida a ter uma falsa experiência sobrenatural, mas o que me queima meu coração, assim, é essas convicções desses momentos que eu disse, não sou eu falando. Que certeza é essa que eu tinha e que eu não quero mais fazer isso e que eu não quero mais ser assim e que isso está me trazendo tanta paz, tanta alegria como hoje. Gente, realmente o conto do filho sem dor. Deus tirou toda a dor, porque eu falava isso. Para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir acordar e atender, ajudar as pessoas, eu não posso viver com essa dor. De não poder ser mãe, de não poder, né? Eu lembro uma vez também o Espírito Santo falando se o Fernando desviasse da fé. Deus falou muito, ficou semanas falando comigo assim, né? E se ele desviar da fé? E se ele cair, se ele ir para o mundo, se ele separar, se ele morrer, se ele... E ali foi também umas convicções de dizer, Deus, eu estou aqui. E me imaginar indo para a igreja sozinha, indo orando e batalhando, porque não é porque é confortável, porque toda a família vai. Não é porque eu vou porque ele vai, né? Não é porque ele vai que eu vou. Então eu tenho muito mais momentos do que o sobrenatural, que é lindo, também posso contar, mas de Deus vir e pegar mais um pedacinho do meu coração. Pegar mais um pedacinho da minha vida e me fortalecer, assim, né? Eu tenho a palavra ser forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso, eu tinha muito o símbolo da Mulher Maravilha, né? Foi uma coisa que Deus tratou na minha vida. Muito Mulher Maravilha, eu sou forte, eu vou lá. Eu sempre dizia, não tem nada que dá errado. E se deu errado, deu certo, porque a gente aprende. É aprendizado, né? E Deus foi trazendo isso, né? Acho que foi até aqui na igreja, uma vez conversando com os irmãos, o Fernando também conversando comigo. Ele disse, a Mulher Maravilha salva o mundo, mas ela não tem filho. Ela não tem marido. A Mulher Maravilha é sozinha. Né? A Mulher Maravilha não tem amigos. A Mulher Maravilha não tem um Senhor. Ela é o próprio Deus, e quanto é pesado isso, né? Então Deus foi trazendo que ser forte e corajoso nele. Eu queria mudar o mundo, né? E eu tenho essa ânsia de ajudar pessoas, a minha alegria, para mim, o sobrenatural é quando alguém vive a mesma coisa que eu vivi e você diz assim, ó, isso é real. Quando a pessoa diz, parei, não quero mais, conheci Jesus, que lindo, né? Quando alguém, sem eu nunca ter falado de igreja, diz, onde você vai? Eu quero ir que igreja você vai? Você é cristã?
Né? E eu falar, mas eu nunca falei sobre isso. Mas essas vivências aproximam as pessoas e faz com que o público, né, quem vai ouvir, entenda, cara, Jesus é acessível. Né? Ele dá para tocar nele, né? E é por isso que eu disse que hoje eu continuo, às vezes, sendo o paralítico que precisa dos amigos para levar até Jesus em alguns momentos. Emaús que está caminhando, que está com Jesus, mas não tem certeza. O jovem rico que Deus está dizendo, entrega isso que é valioso para você. Até hoje eu tenho que cuidar, porque, eu estou criando bezerros de ouro. A samaritana na beira do poço, confusa. A samaritana dizendo... Onde eu devo adorar? Né? Deus, mas porque você vai me dar água viva? Então, assim, quando eu leio, eu falo, até hoje eu vivo isso em algum momento da minha vida, né? O que é lindo que, assim, por isso que eu falo, eu sou apaixonada por Jesus. É porque mesmo ainda tendo áreas para ser limpa, tendo áreas para entregar, que talvez eu não entreguei, ele está ali. Ele não muda. Ele diz, vamos recomeçar. Né? Eu me sinto filho pródigo em várias áreas da minha vida, voltando e abraçando o pai. E para mim a cena, ele não me perguntou onde eu andei, nem os bens que eu gastei, nem onde eu estava. Ele só corre, dá o abraço de pai, por isso que eu falo de paternidade, né? Então, assim, eu não sou marcada por uma experiência. Eu parei de beber, eu fazia não sei o quê. Eu sou marcada todo o tempo por situações, né? Bênçãos, por situações desafiadoras, por coisas, né? Eu vivo situações, não só dor e sofrimento. Às vezes eu falo assim, o Fernando diz que eu sou a queridinha do pai. Porque às vezes eu falo assim, eu acho que eu gostaria de tal coisa. No outro dia, alguém me dá, aparece, acontece a situação, e aí a gente vive aquela palavra que diz assim, Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração, mas porque aquilo não é meu Deus. Porque Deus está ali também me abençoando, dizendo, Deus, eu não mereço, eu nem mereci, tem gente que merece mais que eu, né? E ele falou, mas o pai se alegra em dar algo que não vai mudar nada para o reino. Mas ele se alegra em agradar os seus filhos. Eu faço isso com meu filho. Não vai mudar nada na educação, no cognitivo, no emocional. Mas ele está feliz. Eu vou com ele mais um pouquinho. Eu estou cansada, mas eu vou com ele mais um pouquinho. Então, assim, esse é o Deus que eu creio. Né? Eu já tive em lugares. Hoje, o meu desafio, né? Acho que a gente precisa discernir o tempo. Hoje, o meu desafio é estar em lugares onde as pessoas ou estão muito feridas com a igreja e com Deus, ou elas... as pessoas vêm até você. Ou elas têm a questão do ateísmo, de ter sofrido assim, uma lavagem cerebral contra que cristão é feio, é radical, é xiita, né? Então, eu estou nesses lugares, na academia, no trabalho, né? E tenho vivido experiências muito lindas, assim. E a marca mais incrível de vocês é que vocês não se impressionam e Cristo é maior do que vocês. Vocês deixam isso muito claro. Foi uma das coisas que me fez escolher o Ministério Semear. Eu falei para minha esposa, falei, amor, Jesus é maior do que eles. Pronto. Sempre. E eles não se impressionam. Então, né, que eu falava do desafio, hoje quando as pessoas falam, por exemplo, da igreja, do corpo de Cristo, eu consigo ver ferida, porque eu também já falei. Esses crentes, eu disse uma vez para o meu pastor lá do Sul, eu falei, eu não quero ser pastora, me dá qualquer outro nome, eu quero servir, mas eu não quero ser pastora. E ele disse, por quê, né? Eu falei, porque como eu falei, eu sempre fui muito sincera, né? Então eu falei, porque na minha cabeça, a minha associação que eu faço é alguém que não deu certo em algum emprego e usa o cargo, ou não tem um salário, precisa de um dinheiro ali, enfim, né? E eu fui falando várias coisas que eu vivi, que eu vi, que eu associo, e ele falou, quem que criou o pastoreio? Quem que criou que alguém cuide das ovelhas, que alguém que sirva as ovelhas? Falei, foi Deus. Ele falou, não deixa o diabo deturpar o que Deus criou. Uau. E ali eu entendi. Quando eu escuto essas pessoas feridas falando, né, da igreja, elas estão falando das suas feridas. E eu tô ali para ser um instrumento. Eu tô ali, né, para tentar não pregar, né, para tentar o filme, né, o Menino do Pijama Listrado tem isso, né, que você fica amigo do que está contra você, do que está guerreando com você, e você diz, nossa, mas ele é que nem eu.
Ó. Nossa, mas ele é Aquele filme é humano, sensacional. ele é criança que nem eu, ele tem os mesmos desejos que eu, né? E eu entendo que é assim que Deus vê seus filhos. Eu já fui muito ferida, talvez tenha áreas ainda feridas. Então, quando as pessoas falam, e esses lugares não são para eu defender a minha igreja. Porque a igreja não é minha, é o corpo de Cristo. Porque o ministério é aqui, mas daqui a um pouco Deus está pedindo outra coisa, outro Sim. momento. Mas é para entender a ferida delas, né? Então, assim, acho que a gente tem que discernir cada tempo, cada momento da nossa vida e o chamado, mas sempre Jesus, sempre o Pai, sempre Deus. Cláudia, tem umas perguntinhas aqui, eu vou selecionar, meio de bate-pronto pra gente fazer a pergunta final. Eu não vou fazer todas, fizeram uma, duas, três, tem várias aqui, mas eu vou selecionar uma ou duas. A primeira pergunta aqui que fizeram foi a Jaqueline, ela perguntou o seguinte: sendo psicóloga, é mais fácil ser mãe? Não, porque mãe é decisão também. Né? Quando a gente estuda, se eu perguntar se ser cardiologista é mais fácil ter problema no Pergunta coração, ótima pergunta, nossa. Ser educador físico é mais fácil, o seu marido ser mais magro, né? É uma pergunta excelente no sentido de que da gente entender a maternidade. Né? Se a gente não olhar com olhos espirituais para a maternidade, sempre vai ser difícil, independente da profissão que a gente tem. Né? Porque como psicóloga, óbvio, a gente estuda desenvolvimento, mas não tem como estudar amor. Não tem como estudar renúncia. Né? Você pode, óbvio, ter teoricamente, tecnicamente uma instrução, mas isso é uma decisão. Né? Então, a filiação, por isso que eu falo tanto de Deus como pai, de paternidade, né? A maternidade, ela é uma decisão. E tanto que não tem a ver, porque para mim, grandes exemplos, às vezes, são de mulheres semi-analfabetas, que são mães incríveis. Grandes exemplos são de mulheres que largaram sua profissão para... É um mistério, né? Para se dedicar ali a algo tão incrível. Então... ser psicóloga me ajuda teoricamente, eu levo muito a sério a profissão e acho que esse também é um jeito de refletir Jesus, quando a gente se compromete a fazer alguma coisa e faz aquilo bem feito. Se eu me comprometi, se eu decidi, eu tenho que fazer aquilo bem feito. Então muitos dizem, porque estuda tanto, né? Porque se eu estou falando de Jesus, eu preciso ser um testemunho naquilo que eu dei a minha palavra. Né? Eu lembro até um exemplo, vou falar de psicologia, que uma aluna falou assim: prof, fulano não acredita que você é cristã porque você está dando aula na aula, né? Porque você não falou de Deus. E aí eu sentei com eles, que eu amo essas perguntas, esses questionamentos, eu acho lindo isso. E aí eu sentei e disse: o que a faculdade me contratou para fazer? Para dar aula. O que um servo de Deus é reconhecido pela sua palavra? Então, se eles me contrataram para dar aula, eu tenho que dar a melhor aula. Eles não me contrataram para falar de Jesus. Se fosse para Deus. Isso, eu entendo que quando você faz bem feito qualquer profissão, isso é amar o próximo. Amar o próximo não é Jesus te ama, e aí eu não cumpro o meu compromisso, eu não devolvo o trabalho, e essa foi uma das nossas decepções com muito cristão. Sim. Como que ele é cristão, seguidor de Jesus, e ele não cumpre nada do que ele se propõe no trabalho dele? Né? Então, como maternidade, ela não é uma profissão, ela é uma decisão de renúncia, de amor, de entender que Deus me deu a oportunidade de transformar essa geração através do testemunho do meu filho, e que agora, não é quando eu tiver tempo e ele for adolescente, quando eu me aposentar, né? E aí a gente entende prioridade, a gente entende propósito de Deus, né? Hoje, assim, eu tenho essa dor de querer ajudar mais pessoas, mas se eu ajudar muitas pessoas, eu não vou ter tempo para o meu filho. E isso, a conta sempre vem. De toda decisão que você toma, a conta sempre vem. Com certeza. Respondido aí. E a Camila perguntou, crente tem depressão? Ai, que boa pergunta também. Isso dá um outro podcast. Eu acho que quando vem a depressão, assim, falando do senso comum, quando vem a depressão assim, do crente, né? Ele repreende porque é do diabo e vida que segue.
Então, né, até Mas acho não é que tão simples assim. isso tem mudado, mas ainda é um trabalho, né? Falo muito sobre saúde mental, estudo muito sobre isso, mas olha só que legal, a gente tem, por exemplo, uma igreja parceira que tem um trabalho que eles pagam um tratamento psicológico para os membros dele, né? Entram em contato comigo, enfim, um trabalho muito bonito. Então, o que acontece? Vamos para a Bíblia, não para o senso comum, para a opinião, né? A gente sabe que a gente é corpo, alma e espírito. A alma, quando a Bíblia fala, são as emoções. Então, assim, tanto pode estar debilitado pela questão física, né? Você pode, enfim, por toda uma desestruturação hormonal, de vitamina, tá desestimulado, tá muito cansado, tá, enfim, o próprio cortisol, vivendo pico de estresse e tal. Quanto você pode, a alma, as emoções estarem desorganizadas, né? Então, por N fatores também, principalmente a psicologia estuda as marcas do desenvolvimento. Então, assim, pode uma pessoa estar na 5ª série quase semi-analfabeto, porque teve problema na alfabetização cognitivo? Pode, claro que pode. Né? A gente tem estudante universitário com muita dificuldade cognitiva porque falhou lá na primeira infância, na base, né? Cognitivo é uma das áreas do pensamento, do cérebro, da alma, né? Pode uma pessoa ter sofrido traumas ou ter a falha de uma função paterna, abuso, que eu trabalho muito, abandono, e isso refletir num comportamento na vida adulta? Pode. Sim. E isso é psíquico, isso é de toda uma organização emocional, cerebral, inconsciente. Então, isso não pode ser ignorado. Eu costumo associar muito com outras doenças, no sentido assim, você está com uma gastrite. Você pode orar e Deus curar? Claro que sim. Você só vai orar e Deus curar? Claro que não. Então, por que as doenças emocionais é só? Claro que Deus pode curar. Deus pode todas as coisas. Mas assim como o corpo, você vai no médico, você toma medicação, você faz a sua responsabilidade. Eu entendo muito que às vezes esse preconceito na área psíquica é a dificuldade de responsabilidade. Porque se eu admitir como igreja que o outro tem problema emocional, eu posso ter também. E aí a gente entra naquele fator da vulnerabilidade, onde a igreja precisa parecer santa e não ser humana. A humanidade, ela está presente e é por isso que nós precisamos de um Salvador. É pela nossa humanidade. Né? Hoje mudou-se um pouco, e olha que interessante. Por exemplo, dentro do protocolo de cardiologia, tem lá estimular a fé do paciente. Né? Vários congressos e temas de outras áreas. Eu dei uma aula que tinha um livro novo que ele dizia assim, ó, hoje o ser é considerado biopsicossocial espiritual. Uau. Hoje se incluiu a espiritualidade na área, né? Então, assim, tem uma conversa entre mente, corpo, emoções, né? Então, assim, o que precisa? Um bom diagnóstico. O problema é que eu, como... sei lá, se eu não fosse psicóloga, né, eu tô pensando, eu como leiga, eu não estou capacitada para fazer um diagnóstico de um AVC, de um problema cardíaco. Então, por que alguém que não entende da área da psicologia acha que está capacitado para dizer que aquilo não é emocional? Né? Tem áreas que me perguntam, sei lá, tua área de escrita, eu sei escrever bem, de linguagem, eu amo escrever, amo ler, mas eu não estou capacitada para ensinar. Então, por que eu vou dizer que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, se não é a minha área? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente quer tanto que a ciência respeite a área espiritual, mas a área espiritual não respeita a ciência. Faz sentido. Então, é mais ou menos por aí que eu penso. E pediram também para você recomendar 3 livros. De espiritualidade, né? Eu gosto de ler, assim, eu sempre tô lendo, para mim é difícil escolher um livro, é muito difícil. Por quê? Né? Talvez até uma dica, porque eu leio muito a minha necessidade do momento. Sim. Então, se é filhos, eu tô lendo sobre filhos. Se é perdão, eu tô lendo onde é que tem Entendi. Sobre perdão, ministração sobre perdão. Mas eu não tenho como... O livro que me trouxe a possibilidade de pensar que Deus tem que estar vivo em mim. Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim, né? Ele é um livro, assim, a experiência dele, como eu disse, ele conta. Alguns dizem, não foi bem... Gente, tudo aquilo que eu puder falar de Deus na minha vida, né? E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias,
Eu acho que é muito incrível, né? Então, Bom Dia Espírito Santo, Benihim, acho que é um despertar para dizer assim, como a gente está vivendo muito mais no crer em Deus longe, num racional, porque todo mundo crê em Deus, mas nem todo mundo vive Deus. Então o Benihim traz isso, eu quero viver o Senhor, tenho uma experiência, eu estou lendo esse livro com meu filho, antes de dormir, porque eu quero muito que ele tenha experiência com o Senhor, né? Incrível. E aí, antes de dormir, a gente lê um trechinho e eu fico tentando falar para ele, né? Olha só, tu viu? O que me chama a atenção, que ele entrou no táxi, o taxista começou a chorar, o Espírito Santo está aqui. E ele disse, nossa, isso para mim é tão comum, andar com o Espírito Santo, não ser visitado por ele. Né? Então, acho que chegou o momento da gente parar de buscar no evento um vento do Espírito Santo. Sim, um caminhar, né? E sim, todo dia. Eu quero que o Espírito Santo esteja aqui. Eu quero experiência com o Espírito Santo. Outro que a gente falou no Clube do Livro, que para mim também foi muito forte. Assim, eu escutei primeiro a ministração dele, Até que Nada Mais Importe. Isso é sensacional. Até que Nada Mais Importe, Luciano Subirá. Eu escutei a ministração várias vezes. Acho que está na hora de escutar de novo. E a gente trabalhou no Clube do Livro. Eu li. Deixa eu pensar outro que eu tô lendo. Eu tô lendo muita coisa de mãe agora. Acho que vou pegar esse aqui. Muita coisa da nossa função. Por quê? Porque as mulheres hoje têm muito esse chamado de profissão, né? Uhum. E acho que isso também virou perigo. Tudo que é bom pode virar um ídolo, um perigo. Né? Então, O Poder da Bênção dos Pais, do Craig Hill. Isso é muito Né? Eu tenho Craig Hill, ele é da Universidade da Família, ele trabalha com veredas antigas e eles têm muito esse trabalho, né, de entender a nossa função transformadora da sociedade na vida do filho. Né? Então, assim, de todas as áreas do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente escuta em casa, né? Uma vez eu lembro que o Miguel era pequeno e não sei alguém falou alguma coisa assim, ou eu perguntei num vídeo, diabo, e ele falou, mamãe, o que é o diabo? E eu fiquei tão feliz porque eu falei, ele sabe quem é o Espírito Santo, ele sabe quem é Deus, ele lê a Bíblia comigo, né? Então ele está amando a Deus não por medo do diabo. Ele não está correndo do inferno, ele não está correndo, né? Então as perguntas que ele faz, assim, é muito lindo de poder ver, cara, que bom, sabe? Que bom que eu acho que eu estou conseguindo semear, né, coisas boas, né, na vida de alguém que talvez eu não consiga, como eu falei, fazer algo muito grande ou transformador. Mas se o meu filho fizer, né, se os meus filhos, né, a gente tem o testemunho, eu me emociono muito quando alguém da igreja fala, olha, fui levada em tal lugar, transformei em tal lugar, eu falo assim, é isso dos filhos irem mais longe. Sim, né? É uma renúncia que você faz de um amor tão grande que eu penso assim, encostar a cabeça no travesseiro e dizer missão cumprida, não é uma melhor proposta de emprego, não é o melhor salário, não sabe? Então, para mim, essa coisa da paternidade, assim, dos filhos é muito, muito lindo, assim. Você não vai escrever nenhum livro, assim? Eu tenho tanta coisa para falar. Então, o Fernando sempre me estimula muito, mas a gente, talvez o momento que eu estou lidando agora é tempo também, né? De reorganizar no tempo e entender as prioridades do Senhor e, enfim, né? Tem chego para mim muitas questões de infância, assim, não só de traumas grandes. Mas tem projeto futuro para isso? Sempre tenho. O meu perfil sempre eu falo assim, os meus dias e os meus anos são poucos para tudo que eu queria fazer. Por quê? Porque esse é o fôlego de vida. Eu entendo muito disso, né? Alguém que encontrou um Deus que te ama sobre todas as coisas, que é paternidade, que desde a primeira formação no ventre da mãe, ele tinha um propósito para a sua vida, ele está com você mesmo quando você está na pior situação, você está fazendo tudo errado. Deus está dizendo, podemos recomeçar? Né? Esse isso é Deus, incrível. Né? Você está todo sujo, você está todo assim, Deus, eu me afastei, eu errei, eu fiz, eu não deveria ter feito. E diz assim, ok, se arrependa, vamos lá. Eu tive cenas da minha vida de Deus me erguendo pela mão, assim, Deus com a cara no chão, e Deus me erguendo pela mão várias vezes, dizendo, fica em pé. E esse é o fôlego de vida de dizer, bora.
né? Teus filhos, tua casa, o mundo precisa de pessoas que caíram e levantam e vão cair de novo. Mas quem me levanta é Deus. Eu tenho uma convicção assim, eu caí, é verdade. Mas quem me levanta, ele não sou eu sozinha, não é meu trabalho, não é o dinheiro, não é. Quem me levanta é Deus. E a decisão. E a decisão, né? Ele me levantou, então eu falo assim, eu sou cheia de projetos, sou cheia de vida. Eu sou alguém que acredita não existe pior pessoa, porque eu já fui a pior pessoa. Sim. Então, para mim, assim, dá, sempre dá, né? Com ele, não crê em mim. Eu talvez não sei nem o que te dizer, nem como te ajudar, mas eu sei quem sabe. Então, para mim, esse fôlego de vida de Deus dá para escrever livro, dá para visitar lugar, dá para parar com pessoas, já parei na rua, já chorar, né? Essa semana a pessoa me disse, fulano lembra que te encontrou e você orou por ele, orou em línguas. Eu falei, como que eu fiz? Eu não me lembro disso. Aquele dia no pequeno grupo você nem lembrava. Eu nem me lembrava, né? E eu falei, que lindo, porque a pessoa tá olhando para Jesus, não para mim. Uau. Né? A pessoa ficou com aquela marca de alguém que ama. Então, assim, para mim, o amor de Deus, e eu sou apaixonada por Jesus, porque não tem outra. Eu já amei outras coisas, já amei meu trabalho, já amei tanto, já quis tanto coisas, assim, mas nada disso me dá fôlego de vida, nada disso me restaura, nada disso me dá alegria, sabe? Então, realmente, assim, não sei muito teologia, não sei muito, né? Às vezes eu falo assim, pergunta pro Fernando essa parte que ele gosta de estudar. Ele é água, eu sou fogo. Mas eu sou assim, vamos, tem alguém precisando de Jesus, não de mim, sabe? Tem alguém precisando conhecer, sair do buraco, sair da lama, e isso me empolga, assim. Eu falo, claro, eu tenho a solução. Eu não sou a solução, eu tenho a solução, Cristo. Né? Então eu sou apaixonada por Jesus e vamos fazer um monte de coisa ainda que Deus me permitir. Cláudia, para terminar, a pergunta que a gente sempre faz é: se você tivesse a oportunidade de jantar com 3 pessoas vivas ou mortas, quem seriam essas pessoas e por quê? Então, eu amo pessoas, né? Mas assim, vamos lá. Vou tentar pegar nessas 3 áreas que eu falei, que para mim é bem importante, né? Físico, corpo, alma e espírito. Né? Uma, com certeza, seria o meu pai. Que meu pai, assim, né, incrível. Inclusive, eu fui muito, isso que eu falo do julgamento, né? Eu estava muito adoecida com esses pensamentos, fui muito julgada por não saber lidar com a doença do meu pai. Então, assim, levei muitos anos para conseguir falar disso, né? Tratei muito isso, assim, mas meu pai nossa, hoje com a maturidade que eu tenho, né? Eu sei que um pouco do que eu querer ter um filho menino era porque ele queria ser vô, então... não sei, desde poder agradecer, assim, que o que eu entendo de paternidade, Deus foi uma semente que ele me colocou, sabe? Então, hoje, mais madura, meu pai, com certeza, seria alguém que eu queria jantar. A gente tinha muitas conversas. Eu ficava fazendo isso com ele. Pai, se acontecesse tal coisa? E ele era muito sábio em me dar uma direção, me dar uma resposta. Outro seria, né, mental, seria com Freud. Acho que a gente estuda tanto, assim, e por que eu falo de Freud, né? É tão legal que num dos livros dele, ele diz assim, ele tentou tanto combater a religião, e num dos livros dele ele diz assim, e hoje no fim da minha vida eu percebo que eu sou muito mais judeu do que eu imaginava. Aquilo que ele aprendeu, a fé que ele aprendeu, ele no fim da vida com mais maturidade, né? E ele também fala, muito legal, que ele diz assim, ele tinha um melhor amigo dele, era um pastor, Pfister, onde ele se correspondia, e é muito lindo as cartas que eles trocam, assim, porque ele tinha esse coração, esse coração aberto a ajudar as pessoas. Eu acho muito lindo isso em Freud. Ele disse, a medicina não está funcionando, as pessoas precisam de algo mais profundo na sua alma, né? Então, ele assim, tinha essa... Não importa o que estão dizendo de mim, se estão concordando, se não estão concordando, ele foi muito criticado, porque ele tinha esse foco de fazer algo que realmente ajudasse as pessoas. Né? E o outro, eu pensei, não vale Jesus, né? Porque Jesus, todo mundo vai dizer Jesus, né? Claro, óbvio, mas Jesus, tô pensando... a gente já janta tô pensando em sair sempre do óbvio, assim, né? Meu pai, Freud, e pensei em vários personagens bíblicos, assim, que eu gostaria muito, mas um deles é Paulo. Paulo, assim, por quê, né? Eu me identifico um pouco com esse bora,
né? A alegria de servir, a alegria de quando ele manda a carta, assim, eu falo, cara, eu entendo um pouquinho que Paulo diz, amados irmãos, como eu queria estar com vocês. Sabe, que saudade de sentar, de rir, de abraçar. Eu amo ser igreja, sabe? Eu amo ser igreja por isso. Então, quando as pessoas me falam feridas com a igreja, eu falo, a nossa responsabilidade não julgar elas, mas mostrar que isso de Paulo que ele diz, eu queria estar com vocês. Como, que saudade, que bom eu passei aí esse tempo, mas tem mais gente precisando aqui, né? Essa articulação que Paulo fala, viu, vocês que estão bem, podiam ajudar esses aqui, porque isso é amor. Amor não é só eu ir lá e dizer a Bíblia diz isso e isso, né? Mas também porque Paulo sai da lama. Paulo tinha... Ninguém escolheria Paulo. Eu sou apaixonada por isso, assim, eu não me escolheria. Né? Paulo vem lá perseguindo, arrogante, queria estudar, eu tinha estudar, tenho, ainda amo estudar, mas títulos, né? Tem 3 especializações, mestrado, aí ficava me culpando que eu não tinha o doutorado ainda e tal, né? E aí meu filho nasceu, a prioridade, ele, a família. E Paulo vem disso, né? Do totalmente improvável. Totalmente assim, ó, não, ele é contra nós. E aí ele tem um encontro e ele decide, né? Ele diz, eu entendi, não importa, tudo que eu tenho é esterco, né? Paulo diz, tudo que eu construí não vale de nada porque eu conheci Jesus. Então eu me identifico muito assim com Paulo e diz, cara, é isso, sabe? Ninguém acredita em mim. E aí ele vai nem os discípulos querem estar com ele, nem a igreja bonitinha, escolhidinha, nem os líderes que estão há anos acolhendo em amor. Não, sai fora, Paulo. Quero Paulo. Né? Paulo não, ele é contra nós. E ele diz assim, eu fiz muito mais que vocês, mas o nome dele vai ser engrandecido, não pelo meu nome. Sabe? Eu posso provar que eu estou fazendo mais. Então, assim, Paulo, para mim, é uma figura que é esse sopro de vida, de dizer, cara, eu encontrei Jesus e o resto é resto, sabe? Uau, muito bom. E o que fica, assim, marcado para mim nesse podcast aqui é decisão, uma palavra que vai ficar assim na minha mente. E sempre dá para recomeçar, porque Jesus é o Cristo da samaritana, do filho pródigo, do jovem rico. Né? Dos pecadores. E o, sempre podem e o recomeçar. desejo, né, por esse brilho no olho. Né? Eu falo isso, eu encontrei pessoas que falavam de Jesus e se emocionavam. E hoje eu consigo realmente me emocionar e falar de Jesus, sabe? Eu estou falando de Jesus, não estou falando de um estatuto, eu não estou falando de uma regra, eu estou falando dele. Dele, né? Acho que por isso que eu estava com tanto temor, assim, para falar dele, porque é impossível não ser apaixonada por ele. A minha oração, desde o início lá da célula, eu lembrei esses dias até uma menina lembrou, ela disse, Cláudia, eu lembro sempre tu faz essa oração, Senhor, que nós possamos te amar sobre todas as coisas. Amando sobre todas as coisas, a gente está protegido. Sabe, a proteção não é escravidão, não é ruim, é assim, cara, eu amo alguém que deu a vida, que vai fazer tudo que tá ali até quando eu não mereço, né? Então, assim, Senhor, que posso te amar e eu quero, assim, se hoje eu pudesse fazer uma oração, nunca perder essa emoção de falar de Jesus, sabe? De falar do meu Pai, de falar de onde eu vim e para onde eu vou, porque a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, se eu já vivo tantas coisas lindas, poder pensar, cara, vai ser melhor ainda. Que não me falte lágrimas nos olhos ao falar dele. Então, eu sempre quero nunca perder a emoção de falar dele. Amém. E é isso aí. E a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Galera, não esqueçam de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal. Um abraço, foi muito bom e até a próxima.